Bom, vou começar falando do foco narrativo do livro, A Cidade e as Serras, que é bastante complicado. Zé Fernandes é o narrador personagem, então ele faz parte de todos os eventos, mas no livro ele não é o protagonista. O protagonista, no caso, é o Jacinto, o amigo dele. Bom, agora eu vou falar o enredo da obra, que compara a vida na cidade, no caso Paris, que era moderna na época, era a cidade mais moderna que tinha, e a vida no campo, que não tinha tanta tecnologia. O livro fala da história de Jacinto, que foi contada pelo seu amigo José Fernandes. Tempo e espaço. A narrativa se passa no século XIX, quando Paris era considerada a capital da Europa e o centro do mundo. Portugal, no entanto, mantinha-se como um país agrário e decadente. O século foi marcado em Portugal pela vitória dos liberais, partidários de uma monarquia moderada sobre os absolutistas, que desejavam manter no trono o rei Dom Miguel. Personagens: Jacinto, o protagonista, português residente em Paris, entusiasta da vida urbana, das inovações tecnológicas e da ciência, características que vão mudar durante a história. José Fernandes, narrador personagem, amigo de Jacinto desde os tempos de estudante. Jacinto Galeão é o avô de Jacinto. Cintinho, pai de Jacinto. Grilo, o mais antigo criado de Jacinto, negro que desde a infância acompanha o patrão. E Joaninha, prima de Zé Fernandes. O narrador do livro A Cidade e as Serras de Eça de Queiroz é um narrador em terceira pessoa. Bom, agora eu vou falar o contexto histórico do livro. O livro trata-se da reconciliação do escritor, no caso Eça de Queiroz, com a sociedade portuguesa. Depois de obras polêmicas que ele lançou, tipo, que a sociedade ficou, vamos dizer, irritada com ele. O nome das obras que a gente pode citar agora é O Crime do Padre Amaro e O Primo Basílio. No livro é possível você ver, tipo, entender as comparações que o autor faz com o campo e com a cidade. Tipo, como nas histórias do Eça de Queiroz, nos livros que ele faz. E bom, agora eu vou falar o contexto histórico do livro. O livro trata-se da reconciliação do escritor, no caso Eça de Queiroz, com a sociedade portuguesa. Depois de obras polêmicas que ele lançou, tipo, que a sociedade ficou, vamos dizer, irritada com ele. O nome das obras que a gente pode citar agora é O Crime do Padre Amaro e O Primo Basílio. No livro é possível você ver, tipo, entender as comparações que o autor faz com o campo e com a cidade. Tipo, comum nas histórias do Eça de Queiroz, nos livros que ele faz. Bom, essa obra, A Cidade e as Serras, é muito importante tanto para o Essa como para nós, porque fala sobre a terceira fase dele, foi assim que ele chamou. Que nessa obra ele trata-se do convívio com o realismo, naturalismo e o expressionismo. Que no exemplo a gente pode dar como uma descrição que ele faz sobre a vida dele na urbana, a vida dele urbana, e o impressionismo, isso. Na, na suavidade que ele trata, tipo, do campo, como paisagem campestre e tudo que ele fala sobre o campo, sabe? E é isso. Resumo da obra A Cidade e as Serras. O romance é narrado por José Fernandes, amigo do nosso protagonista Jacinto. A narração tem início com a apresentação de Jacinto e sua família. De origem portuguesa, Jacinto vive em Paris. Seu avô, Jacinto Galeão, havia deixado Portugal para viver na França quando Dom Miguel, irmão de Dom Pedro I, mudou-se para a França. O avô de Jacinto tinha grande gratidão por Dom Miguel, pelo fato de ele ter ajudado.
Cintinho, o pai de Jacinto, que também se chamava Jacinto, tinha sido uma criança doente e triste. Morreu jovem, antes de Jacinto morrer. Jacinto foi uma criança feliz, e tudo lhe corria bem. Por esse motivo, seu amigo José Fernandes, o tinha apelidado de o Príncipe da Gran Ventura. José Fernandes tinha sido expulso da universidade em Portugal e foi para a França. Tempos depois, ele recebeu uma carta de um tio pedindo que ele regresse a Portugal para cuidar das terras da família, pois o tio não tinha mais condições de o fazer. José Fernandes, e 7 anos depois, volta para Paris, onde encontra seu amigo rodeado de inovações tecnológicas, telégrafo, elevador, aquecedor, entre outros. Ao longo do romance são narrados episódios em que acontecem falhas nos equipamentos modernos de Jacinto na mansão onde vive. No número 202 do campus Elíseos, falta de luz, problemas no elevador e no encanamento. Um dia, Jacinto recebe a notícia de que a igrejinha onde os restos mortais dos seus antepassados estavam tinha sido soterrada. Dá ordens para que seja gasto o dinheiro necessário para sua reconstrução. Quando é avisado de que a obra foi concluída, resolve ir para Portugal. Sua ida para Portugal foi preparada com 3 meses de antecedência. Jacinto enviou todo o mobiliário de Paris para Portugal, porque queria encontrar lá o mesmo ambiente da mansão em que vivia na França. Quando chega a Tormes, Portugal, a mudança ainda não havia chegado e ele tem de passar dias dormindo em um colchão de palha e comendo modestamente. Desconfortável, Jacinto decide que deve passar uns tempos em Lisboa, mas ele gosta da paisagem e isso faz com que ele permaneça no campo. Ao regressar da cidade onde tinha ido visitar sua tia, Zé Fernandes encontra um amigo bem disposto e alojado em Tormes. O amigo não se preocupava mais com a mudança que nunca tinha chegado, pois tinha sido enviado para Tormes, na Espanha. Um dia, Jacinto encontra uma criança pobre e a acompanha até sua casa. A família da criança é empregada de Jacinto e ele se impressiona com a situação de miséria em que eles vivem. Jacinto resolve ajudar e promete melhorar as condições dos seus empregados com aumento de salários e construção de infraestruturas. As pessoas se encantam e passam a expressar uma certa devoção a Jacinto. Finalmente, Jacinto conhece uma moça chamada Joaninha, com quem se casa tempos depois. Nessa altura, a mobília e equipamentos enviados de Paris chegam a Portugal, com exceção de algumas coisas, o telefone, por exemplo. A maior parte é guardada no sótão.